Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje nós vamos falar sobre os perigos a serem evitados no Natal. Muitas pessoas na celebração religiosa acham que elas estão honrando a Cristo, mas na realidade elas estão desonrando. Existem várias citações para que nós possamos falar sobre esse assunto. Mas nós vamos falar sobre um assunto só. Existem outras maneiras de desonra ao Senhor Jesus no Natal, mas nós vamos falar sobre a bebedice. Isso mesmo, atinge alguns irmãos, algumas irmãs nas festas do final do ano. E nós precisamos ficar atentos. Os cristãos, irmãos, são muitas vezes heredados nas festas das empresas, realizada principalmente no final do ano. Um estudo do uso de bebidas alcoólicas na Bíblia nos leva a compreender os males da participação no mesmo. Os efeitos da bebida, irmãos, elas são vários efeitos, né? Ela perverte o julgamento. A gente pode achar isso em Isaías 28, 7 e 8. Ela seduz e destrói, irmãos. Preste bem atenção no que Deus está falando. Ela seduz e destrói. Provérbios 23, no versículo, Provérbios 23, né? Versículos 29 e 35. É viciante, escraviza o coração. Quem fala é Oséias, no capítulo 4, no versículo 11. E ela provoca doenças. Irmãos, quantas pessoas estão doentes por ter experimentado a bebida alcoólica e depois de ter experimentado, se tornou um alcoólatra? Quantos nós temos até em nossas famílias, né? Pessoas que são doentes pelo álcool. Beber bebidas alcoólicas é condenado no Novo Testamento. Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 5 e 7. A palavra sóbrio, que é usada muitas vezes no grego, nepo, que entre outras coisas significa ser livre da influência de entorpecentes, né? Ela é uma droga, né? Bebedices estão condenadas também em 1 Pedro 4, 13. Deixe-me encorajar a todos para evitar beber bebidas alcoólicas durante o Natal. Esse é a questão do nosso programa hoje, nossa conversa, né? Encorajar a todos para evitar. E tem a solução. Em qualquer época também, em outras festas, aniversários, não deixe que seus colegas de trabalho ou de escola de alicinha seduzir você a tomar uma bebida. Mesmo porque a bebida pode ter uma influência sobre a mente. Não seja hipócrita, mas tome uma posição forte para que é direta, irmãos, da palavra de Deus. Ouvi falar de um cristão hipócrita que disse que na festa da empresa, essa é uma história, irmãos, preste bem atenção, em vez de beber o licor, ele derramou um pouco de coca em um copo e segurou na mão, para dar a aparência de estar fazendo o que todo mundo está fazendo. Isto não é coragem. Firmeza diante do Senhor. Algumas pessoas, meus queridos amigos e amigas, poderiam afirmar que a religião não tem lugar no escritório, mas um estudo recente prova o contrário. Sabia disso? Vamos com ousadia, meus irmãos, pregar a palavra de Deus em todas as oportunidades, independentemente do que os homens podem dizer ou pensar de mim ou de você, ou da igreja que você congrega, das pessoas que congregam com você. Apesar de tudo, isso há alguns irmãos que dizem, né? Paulo disse a Timóteo para tomar um pouco de vinho por causa do seu estômago. Veja 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Paulo estava simplesmente instruindo Timóteo a tomar um pouco de puro suco de uva, irmãos, para o seu estômago. Paulo não está encorajando Timóteo a começar a beber rígidos licores, bebidas fortes. Naquela época o suco de uva era puro.
Alguns irmãos também querem fazer uma grande confusão sobre Jesus transformar a água em vinho. Irmãos, isso é muito usado pelas pessoas no mundo para encorajar os irmãos evangélicos cristãos que trabalham nas empresas. E às vezes você pode estar com a tristeza, com algo no seu coração, decepção com a família, com os negócios, e você pode fraquejar e beber. Então preste muita atenção nessa palavra. Deixe-me fazer uma simples pergunta. Mais importante, Jesus estava incentivando a embriaguez? Uma pergunta. Em outras palavras, Jesus transformou a água em vinho para que todos os convidados do casamento ficassem bêbados com o vinho que ele fez? Segunda pergunta. Uma resposta honesta a essa pergunta tira o argumento daqueles que estão tentando se justificar com esta passagem, porque muitos se agarram nessa passagem. João 2, 1 a 8. Os vinhos suaves que existiam no tempo de Jesus não são nada em comparação com as bebidas alcoólicas que nós temos hoje, irmãos. Assim temos a expressão dados a muito vinho nas Escrituras. As pessoas têm que estudar a Bíblia, têm que ler. A terceira forma de desenrolar a Cristo, de desonrar a Cristo durante o Natal, é a falta de fidelidade. Não é verdade? Essa e outras. As atividades especiais associadas com a família e amigos, escola, eventos, viagem, entretenimento, compra e etc., são todas conduzidas em um ritmo frenético durante os feriados. Muitos cristãos permitem essas atividades seculares para empurrar a Deus de seu lugar de direito, porque coloca a festa em primeiro lugar, os presentes em primeiro lugar. Assim podemos verbalmente denunciar a observância religiosa do Natal como uma tradição dos homens, que na prática permite o Natal para empurrar Cristo para fora de nossas vidas, porque nós estamos preocupados, nós temos que comprar isso, aquilo, as crianças pedem. Outra coisa para evitar nesta época do ano é o materialismo. Eu temo que alguns de nós estão estabelecendo um padrão para as nossas crianças, que não é bom fazer isso. Jesus diz que é mais abençoado dar do que receber. Nossas crianças estão acostumadas a receber e elas querem receber. Eles querem, normalmente começa com o mais recente brinquedo, só que mais muitos e outros e outros. O que é triste é que a dívida que os pais cristãos fazem para manter a tradição do Natal chega quase à lua, irmãos. É preocupante, é muito preocupante. Temos que observar isso em nossas vidas, em nossas crianças. Temos que dar presente, sim, mas temos que falar, temos que ensinar. Mesmo, irmãos, as pessoas não crentes, elas reconhecem que o Natal se tornou um comércio. Isso você pode observar. Você que é evangélico, crente, tem seu ministério. Quantas vezes você já ouviu falar isso? Eu tenho certeza que várias. Eu não estou dizendo que é pecado dar presentes nessa época do ano, ou em qualquer outra, mas deveríamos evitar os extremos. Vamos evitar os perigos do materialismo. Lucas 12:15. Conclusão, irmãos. Nunca devemos permitir que as pressões das tradições dos homens nos levem a observar algo que não é ordenado por Deus. A maneira de honrar a Cristo e fazer exatamente como Ele mandou, nem mais nem menos. Além disso, não podemos permitir que as atividades do Natal nos levem a desviar-se do serviço fiel ao Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Que Deus possa abençoar você grandemente com esta palavra. Se você gostou do material, compartilhe em suas redes sociais. Eu sou o José Júnior, você está no programa de Deus, no podcast Rede Vida Brasil. Também você pode nos encontrar no nosso site www.redevidabrasil.com. Notícias da nossa região, do Brasil e do mundo. Que Deus possa abençoar você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até a próxima vez aqui no podcast Rede Vida Brasil.